Graças, paz, igreja linda do Senhor, amém? Amém. O Senhor tem nos dado um tema bem importante para a gente estar falando sobre a igreja. Muitas das vezes a gente ouve, principalmente quando a gente começa a vir para a presença do Senhor, e às vezes a gente ouve os irmãos falando assim: nós somos do reino de Deus, a gente faz parte do reino de Deus, não é? Quem já não ouviu falar isso? Mas na verdade, na grande maioria das vezes, a gente não tem nem dimensão do que isso representa. Esse nome, reino de Deus, eu sou do reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. E você não sabe o quão importante é a gente saber. Quando as pessoas vierem nos perguntar o que representa isso, você ter a convicção de poder responder às pessoas. Então o Senhor nos deu essa oportunidade de saber isso, de poder responder àqueles que têm dúvidas. Eu estou ouvindo a minha voz muito baixinha, mas é impressão minha. Vocês aí atrás estão ouvindo bem? Tá, porque para mim, como eu não tenho retorno, eu estou ouvindo bem baixinho. Então, queridos, a gente começou a falar sobre o reino de Deus e o pastor já deu uma introdução falando que não tem como a gente falar sobre o reino de Deus e a existência dele se não a gente conseguisse entender que existe um reino também, né? O reino do inimigo, ou o reino de Satanás, que a gente chama, né? O reino que impera no mundo, que a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Esse reino, ele existe. Porém, nós que servimos ao Senhor, a gente entende que a gente vive debaixo do governo divino, amém? Então, nós vivemos debaixo do reinado, do legado que o nosso Rei Jesus deixou para nossas vidas. Só que como participantes do reino divino, do reino do Senhor, a gente tem responsabilidades para as nossas vidas que a gente precisa cumprir para que a gente seja integrado nesse reino, integrado nos valores desse reino, integrado naquilo que esse reino representa para a nossa vida e para as pessoas de fora. Mas antes da gente continuar esse raciocínio, falando mais um pouquinho sobre o reino, eu trouxe aqui em Miqueias. Pode abrir para dar uma lida? Miqueias 5:2. A palavra do Senhor vai dizer que já desde a origem de tudo, desde o começo de tudo, esse reino que foi implantado pelo nosso Messias, ele já foi um reino anunciado, um reino divulgado. Então, o reino que já foi divulgado pelos profetas. Então, Miqueias 5:2 vai dizer assim: no entanto, tu, Bet-Lechem, quer dizer Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre milhares de Judá, sairá de ti para mim, isso é o Senhor falando para Belém, tá? Sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Então aqui o Senhor já está profetizando através do profeta Miqueias que através de Belém surgiria, né? Belém da cidade menor, que ele diz, aquele que seria o governante, não é isso? Sobre todo Israel, e ainda diz que ele já existe desde a eternidade. Então, já havia no coração do nosso Deus, do nosso Criador, né, o sentimento de trazer o céu para a terra, amém? Dá para a gente entender isso aí? Quando ele fala que Jesus ele já é rei, e ele já tem um plano de salvação, e ele já tem um plano de um reinado na terra desde a eternidade, ele está dizendo assim: eu já quero desde já implantar o meu reino aí na terra com vocês. É isso que o Senhor está falando. Então já havia um plano que o Messias viria e viria de Belém, né? Então o Messias e o reino
messiânico já sendo divulgado e profetizado através dos profetas. E no passo a passo a gente segue já desde que o pastor João falou, o último profeta que veio a ser João Batista. Foi o último profeta. A voz que clama no deserto prepara o caminho para o Salvador, para o reino do Messias, o reino messiânico, não é isso? Agora Jesus vem, e todas as vezes que a gente for ver os evangelhos, você vai poder achar em vários capítulos, quando Jesus vem, assim dando sequência a João Batista, quando ele chega, a mensagem diz assim, ó, o reino de Deus chegou. E a partir disso a linguagem não muda, queridos. Agora anunciado por Jesus e por seus discípulos esse reino. Vai passando a fase. A gente pode ler agora em Marcos 1, 14 e 15. Se vocês quiserem abrir, eu já tenho tudo aqui. Então não se preocupe se a pastora sair lendo. Mas me acompanha, eu vou tentar esperar vocês para a gente ler junto. Marcos 1, do 14 ao 15. O reino de salvação, o reino de restauração e transformação agora sendo anunciado por Jesus. Jesus veio para implantar o reino celestial na terra. Aí fala assim em Marcos 1,14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Porque o reino vem, quando o reino vem, ele vem com uma mensagem nova. Que boas novas quer dizer novidade de vida. Boas novas quer dizer aquilo que é novo. Então não é só falar assim, ei, o reino de Deus chegou, mas eu não tenho nada para falar desse reino. Ou eu não tenho nada para falar para você. O reino vem e ele vem com uma mensagem. A mensagem é boa nova, é o evangelho. É salvação, é cura, é milagre, é poder, é restauração. O reino ele vem com uma mensagem bem vasta. Então ele fala assim, ó, pregando a todos as boas novas de Deus. E no 15 fala, cumpriu-se o tempo que está chegando, o reino de Deus. E ele continua, que para mim é o principal da mensagem do evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho. Então se alguém vier para você e falar assim, eis que o reino de Deus chegou, mas com uma mensagem que não te leve a arrependimento, desconfie, não é reino. Eu estava ouvindo uma ministração hoje falando um pouco sobre, mais ou menos do que a gente vai estar tratando hoje, e o pregador estava falando interessante. Todas as vezes que se prega sobre o reino, você tenha na sua mente que tudo que fala concernente ao reino é diferente daquilo que você vê. É contraditório, não é? Porque a mensagem do reino de Deus, ela nunca vai ser igual à mensagem que o mundo prega. Então, se vierem pregar um reino de Deus para você, que seja diferente de arrependimento, transformação do homem, não é reino, toma cuidado com isso. E Mateus 10, 14 também, Jesus deixando a orientação também para os seus discípulos, como que se daria a pregação, a continuidade desse reino que ele veio para implantar na terra. Essa, eu vou ler bem devagar, é o Mateus 10, do 1 ao 14, mas é muito boa essa passagem. E diz assim, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações sobre a mensagem que seria pregada sobre o reino. Ele diz primeiro, não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Vou dar uma parada aqui para que vocês entendam. Entendemos que o reino, quando ele veio ser implantado na terra, primeiramente ele veio para ser implantado para o povo judeu. Porque existia a promessa aos judeus que viria o Messias esperado, o Messias que viria para implantar o reino. Mais na frente eu vou falar para vocês como que esse Messias esperado ele foi recebido pelo povo judeu.
Então, mas a princípio, quando Jesus ele dá a ordem, ele fala com os discípulos dele: não entre em cidade samaritana. Ele está dizendo assim: não é para pregar para gentio agora. Para esse momento, a mensagem do reino era exclusiva para o povo judeu. Mais na frente, a mensagem se espalhou para os gentios, cujo qual nós fazemos parte. Tá? Então, parei no versículo 6. Aí ele fala: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. No 7. E à medida que seguides, pregai esta mensagem. Olha só, ele foi bem direto. À medida que vocês seguirem, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Essa é a mensagem. O reino está ao seu alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nessa casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. E se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacode a poeira dos vossos pés. E nessa passagem ela vai dizer as muitas aflições, porque ela é bem grande, daquele que vai pregar o reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Ele está falando aqui, mais à frente esse texto vai nos dar a ênfase do que acontece com aquele que prega o reino de Deus, o reino da verdade. Diz que em nome do Senhor Jesus e da mensagem do reino, eles seriam levados a matadouros como ovelha muda. Quando Jesus ele fala para os discípulos assim: você vai pregar a mensagem do reino, mas não leva a nada, não se apeguem a nada. Ele está querendo dizer que os discípulos teriam que estar preparados, porque nem sempre a mensagem do reino ela seria bem recebida. Dá para entender isso? Então Jesus ele foi bem direto para com os seus discípulos. Por quê? A mensagem do reino ela não desce suave para aqueles que não querem viver o reino. Então, quando a mensagem do reino ela chega principalmente ao povo de Judá, Jesus já está prevenindo a eles que eles não se preocupassem com nada que pudesse prender eles, nada que pudesse ser de atrapalhar eles de divulgar a mensagem, porque aquele povo ia ter muita dificuldade de ouvir essa mensagem. Então Jesus está prevenindo aos discípulos. E eu, queridos, eu vou prevenir vocês, se é que eu posso fazer essa comparação. Se a gente quiser viver o verdadeiro evangelho e pregar a verdadeira mensagem do reino, se prepara para você também ser afrontado. Se prepara para você de repente também ser humilhado. Ou para você não ser bem recebido. Porque hoje existe uma confusão de mensagens. Existe uma mistura de informações de reinos que se pregam que não são verdadeiros. Se você for pregar o reino da verdade, o reino que Jesus veio para trazer para nossas vidas, vai ser o conselho que ele deu para os discípulos aí. Vai ter casa que você vai entrar, eles vão te receber com paz e tranquilo, você vai pegar e vai embora. Vai ter casa que você não vai ser bem recebido. Aqui está querendo dizer que nem todo mundo vai receber bem essa mensagem. E nós, como discípulos desse reino, nós como súditos desse reino, precisamos ministrar e falar a mensagem desse reino, estamos sujeitos a passar por essas coisas também, né? Mas por que essa mensagem ela é difícil? Eu botei uma pergunta aqui, mas na frente eu vou repetir essa pergunta para você. Afinal, que reino é esse? Que mensagem é essa que poderia ser uma mensagem ruim de engolir, difícil de aceitar? Que mensagem é essa? Aí Romanos diz assim, Romanos 14, do 17 ao 19, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso,
esforcemos-nos em promover tudo quanto produz a paz e o aperfeiçoamento mútuo. Então a gente já entende que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Nós entendemos isso e a gente conhece a palavra. Mas será que a paz, a justiça e a alegria que nós cremos e aceitamos é a mesma paz que o mundo impõe? Ou é a mesma paz que é imposta? Lembra que eu falei para vocês? Não podemos pautar o reino de Deus ou as ações do reino de Deus com base naquilo que a gente vive lá fora. O reino de Deus não é molezinha. Tem uma passagem que eu amo, está em Mateus 16:25, diz assim: porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O reino de Deus a gente perde para ganhar. Como é que pode? A gente não ganha, a gente perde para ganhar. Vê se não é o contrário do que as pessoas dizem, o que o mundo passa pra gente. Deve ser se alguém chegar para você e falar assim: você para fazer parte do reino de Deus, você vai ter que perder. Será que você entraria? Então, a mensagem do reino não é mensagem doce. Uma mensagem que é atrativa, que chama. Porque a mensagem do reino é negue-se a si mesmo. A mensagem do reino é se bateram numa face da outra. A mensagem do reino é se te pedirem uma túnica, dá duas. A mensagem do reino é se pedirem para caminhar uma milha contigo, caminha várias milhas. Perdoa 70 vezes. A mensagem do reino é perdoa 70 vezes 7. É uma mensagem fácil de se aceitar, mas essa é a mensagem do reino. Que reino é esse? Paz, justiça e alegria. Às vezes a paz para a gente é uma coisa, mas a paz para as pessoas que não acreditam no reino de Deus é outra. Aí você vai estar ministrando a paz dos céus que excede todo o entendimento humano, quando a pessoa que não acredita na paz que vem do céu. Dá para entender, queridos, que é o contrário? A mensagem do reino, ela sempre vai ser contraditória àquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que pouco se fala. Pouco se fala sobre o reino. O jargão é proposto. Faço parte do reino de Deus. Mas nem todo mundo quer viver aquilo que o reino de Deus pede para se viver. Amém? Então, o que eu preciso falar para vocês, e é isso que o Senhor queima ao meu coração quando eu estou estudando sobre o reino, Jesus, ele vai e passa essa missão para os discípulos, e eu achei essa parte linda. Ele falou assim, prega, é chegado o reino de Deus, com a mensagem das boas novas. Porque não tem como, todas as vezes que você vai pregar o reino de Deus, alguma coisa nova precisa acontecer. Se você está pregando o reino de Deus, alguma coisa nova tem que acontecer, porque é uma regra. É chegado o reino de Deus, prega as boas novas. Não tem como não ser isso. Sabe por que poucas coisas têm acontecido no mundo hoje em dia? Porque não estão se pregando o reino de Deus mais. Sabe por que não acontecem muitos milagres mais hoje em dia? Porque não estão se pregando o reino. Estão tentando modelar o reino de Deus. Estão tentando reformar o reino de Deus. Estão tentando colocar qualificações para quem tem que participar do reino de Deus e armaduras humanas. Não foi assim que Saul tentou fazer com Davi? Não foi? Davi falou que ia lá e ele ia matar o gigante. Na simplicidade dele, na humildade dele, ele, com a pedrinha dele, é funda, né? O que Saul fez? Você vai sim, você vai vencer, mas bota aqui, toma a minha armadura aqui, vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero. O que Davi falou? Não, eu sou parte do reino de Deus. Eu vou lutar com as armas que o meu rei, meu Deus, me deu. Cuidado com as armaduras. Estão querendo falar que você faz parte do reino de Deus, mas colocando coisas em você que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não é? E é interessante quando Jesus fala para os discípulos dar essa norma. Eu dei uma lida também em Lucas 10:9, que ainda falando sobre o reino de Deus, fala assim, Jesus falando, né? Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes. O reino de Deus está à vossa posição. Aqui, eles estão curando, mas está falando, eu te curo, mas o reino de Deus está aí.
Aí Lucas 11:20 fala assim: todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Expulsando o demônio, ó, mas chegou o reino de Deus. Estou curando o reino de Deus. Estou expulsando o demônio, o reino de Deus. Eu estou trabalhando, o reino de Deus chegou. Estou lavando louça, o reino de Deus chegou. Aonde eu estiver, a mensagem do reino de Deus não pode sair da minha boca. Aleluia. Volta a falar dessa mensagem. As pessoas estão perecendo, precisando ouvir essa mensagem. As pessoas fazem campanhas, mas não falam do reino de Deus. 7 semanas de não sei o que lá, um mês de não sei o que lá, fazem campanha, mas não sai o nome. O reino de Deus chegou. E Jesus falou: está curando, o reino de Deus chegou. Está libertando, o reino de Deus chegou. É a mensagem que não pode sair das nossas bocas. Características principais, uma delas que para mim é essa, que dá ênfase àqueles que fazem parte do reino de Deus, está em Marcos 10:10-15, fala assim, 10 ao 15: todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixa vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança jamais terá acesso a ele. Sabe por que Jesus fala isso aqui? Porque para receber o reino de Deus tem que ter dentro de nós pureza, inocência, verdade. Os discípulos queriam expulsar. Os discípulos queriam embarrear que as crianças chegassem até Jesus. Ele falou assim: não. Deles sai aquilo que expressa o que eu quero no reino. A inocência, a verdade, a pureza. É aquilo que nós precisamos voltar a trazer para as nossas vidas. Aqueles que fazem parte do reino vivem isso: inocência, verdade e pureza. E mais uma vez eu pergunto para vocês: que reino é esse que Jesus veio pregar? Que reino é esse? Que aos nossos olhos humanos, se nós fôssemos olhar na nossa ótica humana, a gente vai falar que a gente não vive esse reino. E um dia Jesus, lá em João 18:36, tinha sido levado para ser morto. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado numa armadilha pelos próprios judeus, pelo qual ele veio implantar o reino. Ele veio implantar a paz. Ele falou para os seus discípulos: vai primeiro aos meus da casa de Israel, prega meu reino para eles, reino de paz, justiça e alegria. Ele veio pregar a paz para aqueles que arrastaram ele até a cruz. E os judeus levaram, os sacerdotes levaram ele até Pilatos. E Pilatos pega e fala assim: ué, não pode vocês mesmos julgar ele, afinal ele não é um de vocês? E eles falam: mas você sabe que nós não podemos sentenciar a morte, porque estava dado ao Império Romano ter o poder de matar ou não alguém. Aí o imperador faz um monte de perguntas para Jesus sobre aquilo que chegou ao ouvido dele, que falavam que ele era rei, que falavam que ele era o Messias, tudo que falavam. Mas uma das principais perguntas que foi feita para Jesus, está lá em João 18:36, ele diz assim: ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Jesus respondeu a ele assim: eu vim pregar o reino celestial para vocês. Se eu quisesse, se o meu ele trazia milícias e milícias de soldados aqui e me tiraria das mãos dos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Porque o povo queria um rei que lutasse, que brigasse as guerras, que tirasse eles do domínio romano, um rei que fosse revolucionário,
Queridos, conta-se a história que antes de Jesus vir e anunciar o reino, muitos foram os falsos messias que surgiram nas épocas. Homens que se diziam rei ou homens que se diziam responsáveis pela missão de reinar sobre Israel, e eles vinham e criavam guerras, revoluções para tentar tomar o domínio romano do povo judeu. Então, quando Jesus fala para ele assim: eu não sou mais um que vim para criar guerra, não. Muito pelo contrário, eu vim aqui para trazer a verdadeira paz. Eu não sou daqui. Eu vim implantar o céu aqui, mas eu não faço parte desse lugar. Então, queridos, o reino que Jesus veio anunciar é um reino que não existia. E quando o reino implantado é um reino que não existe, existe reluta. Por quê? O mundo ele não pode revelar por si só as verdades desse reino que está sendo anunciado. Quando o reino de Deus, que é o reino de paz, justiça e alegria, ele vem, ele vai fazer com que o mundo venha borbulhar. Tá? Porque o ser humano, ele é ruim na sua natureza humana. O ser humano, ele não vai aceitar essa mensagem. Porque o reino que habita na terra é um reino maligno. E o ser humano está embutido nesse reino. Amém? Então Jesus ele cita algumas características do reino que ele espera para esse povo. Em Salmo 15, versículo 1 ao 13, fala assim: Salmo de Davi: Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante e nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Esse é o reino de Jesus. 1 João 3,18 fala: Filhinhos, não ameis de palavra nem de boca, mas de atitude e em verdade. Esse é o reino que o Senhor implantou. Esse é o reino que Jesus espera. Será que é fácil viver isso? É fácil viver com integridade, prática de justiça, coração que fala a verdade, não usar a língua com maledicência, não fazer mal contra o nosso semelhante? Será que é fácil viver isso? Mas é isso que o reino pede. E aqui dentro do que a gente tem ministrado sobre o reino, a gente tenta trazer para a nossa vida o momento do passo a passo de Jesus. A palavra do Senhor diz que João Batista vai e anuncia o Messias que vem, o reino que vai ser implantado. Jesus ele vem para ser batizado pelo batismo de arrependimento de João Batista. João vira para ele e fala: eu que vou te batizar, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. E Jesus fala assim: mas é necessário que aconteça para que seja como exemplo. Jesus é batizado, a palavra do Senhor diz que ele, pelo Espírito Santo, é levado para ser tentado na sua humanidade. E se fez necessário isso para que ele, não pecando, se mostrasse Filho de Deus. Quando Jesus ele volta do deserto, a palavra do Senhor diz que já de imediato ele é alimentado pelos anjos. E ele vai e começa a chamar os pescadores, os discípulos, para a mensagem. E ele fala: pregai a mensagem do reino. Pregai a mensagem do reino. E ali a palavra do Senhor chama o que seria bem-aventurança. Ele se reúne no meio da multidão. Ele vê um número de multidão muito grande. Ele vai para cima de uma montanha. E ele começa a falar sobre valores do reino que ele estava pregando para esse povo. Então hoje eu queria falar especificamente sobre o capítulo 5, de versículo 3 do Sermão da Montanha. Dentro dos princípios do reino, qual a gente precisa passar para a igreja, isso aqui falou profundamente ao meu coração.
Mateus 5, versículo 3, o sermão da montanha, ele está no versículo 1 ao 12. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele chama aquele povo e ele dá uma sequência de 9 bem-aventuranças. Não vou falar todas, porque cada ministração o pastor vai separar uma das bem-aventuranças que eu estou falando. E o principal, ele já vem de cara falando sobre o reino, a mensagem daqueles que precisam entrar no reino. E a palavra bem-aventurado é o pobre de espírito, ele tem um significado muito nobre. O significado da palavra pobre de espírito, quando a gente fala assim, quem quer ser pobre de espírito? Se a gente não for entender o que isso quer dizer, ninguém quer ser. Mas a palavra pobre de espírito, ela quer dizer, entre um dos seus significados, não nos pertencemos a nós mesmos. A palavra pobre de espírito, ela também quer dizer me despojar do meu eu, ou despojar do nosso eu. A palavra pobre de espírito também quer dizer aparência, sem aparência. A palavra também quer dizer não para nós, mas para o reino. A palavra também quer dizer humilde. Bem-aventurados humildes. Mas essa aí para mim muito melhor também, sem honra própria. A palavra pobre de espírito também quer dizer reservado. Entre outras coisas, a palavra pobre de espírito quer dizer aquele que pensa no próximo. E etc, etc, etc. Aí a palavra de Deus diz que já no início, quando Jesus se reúne para falar das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino de Deus. Agora fala comigo, querido, se é fácil viver isso aqui. Aqui está querendo dizer que aqueles que são felizes, que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz é o homem, ou feliz é a mulher, que é pobre de espírito. Está querendo dizer, é aquele que se esvazia de si mesmo, do seu eu, da sua natureza, da sua vontade de gritar, da sua vontade de bater, da sua vontade de ir contra. Deixa-se encher pela vontade de Deus. Vazio de mim e cheio de Deus. Aleluia. É isso que quer dizer a palavra pobre de espírito. A palavra pobre de espírito está dizendo que eu, a minha vida, meus sentimentos, minhas emoções não pertencem a mim mesmo, mas pertencem ao Senhor, que é o rei desse reino em qual eu faço parte. Então, querido, ser pobre de espírito é o segredo para entrar no reino de Deus. Porque o mundo, ele sempre vai falar assim para você: não, briga, bate, revida, seja melhor em tudo. Quer perder, abrir mão, vê se não é assim. Deixa de ser trouxa. Essa não é a mensagem do mundo? Deixa de ser trouxa. Ué, vai deixar de fazer de bobo? Vê se essa não é a mensagem do reino e do mundo. Vai deixar falar mal de você? Não vai se vingar não, não vai fazer nada não. Essa é a mensagem do reino e do mundo. Aí quando chega lá e Deus fala assim: ih, se esvazia, esquece isso, enche-se da minha presença. Se despojar, muito difícil. Mas quem faz parte do reino de Deus tem essa incumbência. Porque senão não fazemos parte do reino de Deus. Existem 2 reinos, você tem que escolher qual que você vai ser. Não existe o terceiro reino, daqueles que são mais ou menos, ou tão indecisos, o voto do indeciso. Uma hora eu sou do reino de Deus, outra hora eu saio um pouquinho na carne e vou brigar. Não existe o terceiro reino. Deus constituiu o seu povo como parte desse reino, um reino divino, um reino com valores divinos, conselhos divinos. Então, bem-aventurados são os pobres
pobres de espírito, esses fazem parte do reino de Deus. E dando continuidade a isso, porque eu não vou entrar na bem-aventurança toda, eu só me prendi ao pobre de espírito. Eu achei interessante Mateus 6, eu preciso ler com vocês, Mateus 6. Ler alguns versículos com vocês, porque a preocupação do Senhor é que a gente entenda a mensagem do reino. E todas as vezes você vai ver Jesus voltando a mensagem do reino. Mateus 6, do 1 a 8 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por essa razão, quando deres um donativo, em outras traduções vai falar esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou uma ajuda, não deixes que a sua mão esquerda venha saber o que a sua direita fez, para que a sua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 5: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido o seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe de tudo que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peças. Agora a gente vai lá no 16, pula direto, porque eu não vou ler a oração do Pai Nosso. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge sua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao seu Pai que em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, por que eu li essas 3 referências especificamente? Que quando o reino ele vem para ser implantado para o povo de Deus, para o povo judeu, o que Jesus encontra na terra? Jesus encontra na terra uma hipocrisia religiosa muito grande. Jesus encontra na terra uma dificuldade muito grande de se implantar o reino. Primeiro, porque eles já tinham seus cultos, seus rituais, seus costumes, e achavam que estavam vivendo o reino de Deus. Coisa mais difícil é se implantar as verdades do reino de Deus na vida daqueles que acham que já cumprem os propósitos, os protocolos do reino de Deus. E Jesus ele usa aqui 3 exemplos da vida social de hipocrisia que aquele povo estava vivendo. Ele viveu a hipocrisia na esmola, que a palavra do Senhor diz que quando eles davam esmola, eles faziam festas para aparecer porque eles davam a esmola. Os homens, eles davam esmola para os necessitados, na grande maioria que ficavam na porta do templo, os mendigos. Mas quando eles faziam, isso aqui era a realidade local, o contexto, isso aqui era verdade. Por isso que hoje, quando a gente está na igreja, está na presença do Senhor, a gente fala assim, se você for ajudar alguém, for abençoar a vida de alguém, ninguém precisa saber. Dá com a sua mão esquerda para que a direita não veja.
Porque se você quiser fazer para que outros vejam, você está querendo aparecer. E Deus usa essa palavra aqui de forma bem simples. Ele fala assim: faça tudo em secreto. Faça tudo em segredo. Aqueles que são do reino de Deus não precisam fazer nada para que o homem veja. Ele entende que quem precisa ver é o que está vendo, que é o Senhor. Então a sociedade estava numa hipocrisia religiosa tremenda. Quando dava esmola, dava, não era porque estava preocupado com o pobre, não, querido. Estava dando para poder aparecer. A mesma coisa na oração. Imagina os sacerdotes, imagina na religião. A palavra do Senhor diz que quando eles oravam, e era assim o ritual dos templos, eles oravam gesticulando e gritando alto, para que as pessoas pudessem ver. Entenda isso, queridos: o que mais o Senhor abomina na vida do homem é a hipocrisia, a falsidade. E Ele usa a referência da oração: quando orares, não seja como os hipócritas, que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas ruas para serem admirados. Nós que servimos a Deus, fazemos parte do reino de Deus, a gente não precisa fazer nada para que ninguém veja. Infelizmente está assim, ó, de gente querendo aparecer. Se soubesse como é tão ruim, a pessoa está em posição de destaque. É algo que pode ser benéfico, mas também pode ser algo que venha destruir a pessoa, se ela não for uma pessoa íntegra. Quando der esmola e quando orar, se preocupa com Deus, o seu Pai, que está no secreto. O que Ele vai pensar de você que está dentro do seu coração? A palavra de Deus diz que o Senhor já sabe de tudo, até quando a gente vai falar. A gente precisa orar, porque a gente precisa manifestar a comunhão que a gente quer ter com o nosso Pai. Mas a palavra de Deus diz que até antes de eu orar, Ele sabe da minha petição. Tamanho é a preocupação dele conosco. Então, ele usa esse exemplo da esmola da oração, e ele termina falando do jejum. Quando jejuar, para de ficar se fazendo de doente. Não é assim? Porque os homens da hipocrisia religiosa, quando eles iam jejuar, eles ficavam doentes. Eles não tomavam banho. O jejum deles era jejum sério mesmo, a ponto de não tomar banho. E eles andavam na rua, eles eram apontados: lá, está jejuando, está jejuando. Tinha que mostrar que estava jejuando. Então o reino de Deus, ele veio ser implantado no lugar onde estava em vez de haver aproximação, o povo estava mais afastado de Deus do que nunca, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E Jesus, ele veio nesse contexto para pregar para os seus. Que difícil isso. Por isso que a caminhada de Jesus ao pregar o reino de Deus na terra foi uma caminhada, não só a dificuldade de ter que se entregar no madeiro, mas foi a todo tempo ele ter que estar em confronto com os religiosos da época, os escribas, os fariseus. Mas sempre houve em Jesus, na divulgação do reino e a pregação do reino, em nos fazer entender que nós não precisamos viver obras de aparência. A gente não precisa viver obras de aparência, a gente precisa viver obras de verdade. Infelizmente, a gente tem vivido tempos muito difíceis como igreja, porque às vezes a gente não consegue separar o que é verdade e o que não é. Muitos têm implantado ou tentado implantar uma mensagem aparentemente certa, mas é a mensagem do engano. E aqueles que pregam as obras da verdade, esses também ninguém precisa ver. Quem precisa ver é o Senhor. Que a gente não pode se intitular nem melhor do que ninguém. Mas o que eu preciso que você entenda, queridos, que você tenha sua consciência livre em Deus, para saber que você está pregando o reino de Deus na terra. O reino de Deus com verdade, com transparência, com sinceridade, com justiça. Nós, seres humanos, não somos perfeitos, mas o reino de Deus é perfeito e Ele está aqui dentro de nós.
quando a salvação nos alcançou, quando a graça de Deus nos alcançou, quando a mensagem do Evangelho nos alcançou, não tem como isso não estar dentro de nós. Se está dentro de nós, ela precisa externar. Então o Senhor, Ele sempre com a preocupação de anunciar essa verdade, sempre com a preocupação dos seus discípulos viver essa vida de transparência e verdade. Por que Ele tem essa preocupação? Porque sempre vai existir o falso. E o falso só é combatido quando a luz chega e denuncia. Não é? O falso existe, mas para que ele seja denunciado, a luz precisa chegar, a verdade precisa chegar. Não é? Se tiver tudo escuro aqui, está escuro. Só vai ser denunciada a escuridão quando alguém for lá no interruptor e acender a luz. O que o Senhor tem nos chamado como igreja hoje em dia é voltar com a mensagem do reino, para que a mensagem da verdade venha clarear aquilo que está sendo falso. Trazer de volta. Vamos trazer de volta, vamos resgatar. Resgatar valores. Resgatar a verdade. Ah, mas tem um monte. Não se preocupa com um monte. Não se preocupa com quem não quer. Não se preocupa com quem não faz. Não se preocupa com quem não vive. Nós queremos viver a verdade. Aleluia. Não é assim? Senão nós vamos viver uma vida de engano. Achando que estamos vivendo no reino. Achando que estamos pregando o reino. Vivendo princípios e valores do reino. Mas que reino? Será que é o reino de Deus? Então o Senhor, Ele sempre se preocupou para que eles pregassem o reino da verdade, da justiça. Porque no meio dessa hipocrisia religiosa, igual eu citei para vocês, só os 3 principais valores que existiam na sociedade, que era a caridade, a esmola. A sociedade precisa de caridade. O mundo precisa de pessoas que se importem, que se ajudem. Não precisa? Se isso estiver corrompido, o que vai acontecer? A oração, não a oração religiosa fingida, mas a oração verdadeira. E o jejum, o verdadeiro jejum. Sabe por quê? Porque isso atrai a verdadeira justiça de Deus. Ao reino de paz, de alegria, de justiça. A justiça de Deus. Quando nós agimos com verdade, a justiça de Deus vem. E quando a justiça de Deus vem, ela traz à luz tudo aquilo que é falso. Mas toma cuidado, que quando a justiça de Deus vem, a gente precisa saber em qual lugar a gente está. Às vezes a gente está cantando: Senhor, venha o teu reino, venha a tua justiça. Queridos, vocês não têm noção do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é só benéfica, não. Se o povo não estiver vivendo os princípios do reino dele, a justiça de Deus vem para cobrar. Porque a justiça é boa quando nós estamos agindo na verdade, mas quando nós não estamos agindo na verdade, a justiça ela vem para cobrar. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um pregador, não vou lembrar o nome dele porque é estrangeiro, falando sobre a justiça de Deus. Você nunca pode pregar falando do amor de Deus sem também falar com esse amor junto sobre a justiça de Deus. Botei até no meu status. Prega o amor de Deus, mas assimilado à justiça. Sempre junto. Amoroso e justo. Que senão é só amor, só amor, só amor. Só amor. E o povo está vivendo só de amor. Deus, quando Ele tem que vir, Ele vem com justiça. Tá certo, tem que vir. Então, esse culto religioso que se davam, esmolas,
de forma a se importar com as pessoas, não para com Deus. A oração e o jejum, preocupado mais com o que os outros iam pensar do que para com Deus, deixou consequências terríveis. Quando aquilo que nós fazemos dentro do reino de Deus, nós fazemos com as motivações erradas, deixa consequência. Aquilo que doamos ou fazemos para agradar o pastor, ou aquilo que oramos ou pedimos, ou a forma em santidade que nós somos é a aparência, uma hora a consequência disso vem. E sabe qual é o nosso temor como igreja nesse sentido? A consequência ela vem em várias formas. Aqui no caso, a falsa adoração deles, os cultos com as motivações erradas, elas vinham com sentido de barganha, trocas políticas, trocas religiosas. Elas veio no sentido de ter entre os homens brigas, disputa de poderes. Vê se não é uma realidade que se vive hoje. As pessoas querer mostrar, viver uma coisa que não vive na sua sinceridade, na sua integridade, gera briga, gera disputa entre os homens, gera contenda entre os homens. E se a gente for trazer isso para um aspecto espiritual e para a igreja, sabe qual é a consequência disso? E essa é a nossa preocupação como reino de Deus, como pastores da casa do Senhor: descuido da obra. Porque se nós não vivermos o reino de Deus e os seus valores, seus princípios da forma correta, vamos viver ainda, a obra perece. Os valores corretos precisam estar estabelecidos. Precisamos viver metas e verdades respaldadas naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o Senhor há de cobrar de nós o que nós estamos fazendo com a obra. A palavra do Senhor diz assim: sofra o obreiro, mas a obra não. Aí vem Jesus no meio de cultos religiosos, hipocrisia e falsidade, mas o povo estava sofrendo. Dava-se esmola para aparecer, orava-se horas e horas dentro do templo, uma oração, uma oferta que Deus nem recebia mais. Cultos religiosos. O Senhor não quer uma igreja, o povo dele, o reino de Deus, entregando religião para ele, dando esmolas para aparecer, fazendo orações falsas. Queridos, desculpem, eu sou uma serva do Senhor. Eu estou falando com a igreja do Senhor. Eu estou falando com um povo que foi escolhido para reinar no céu. Eu preciso descer princípios bíblicos, princípios do céu para a igreja. Para você que está aqui, para você que está em casa. O Senhor quer implantar na mentalidade da igreja novamente o reino dele. O reino dele não tem facção. O reino dele não tem religião. O reino dele não tem costumes humanos. O reino dele não tem paganismo. O reino dele não tem briga, não tem contenda, não tem nada disso. Isso é reino do mundo. Se você está vivendo isso, você não faz parte do reino. Escutou? Se você está vivendo tudo isso, você não faz parte do reino. Se você está vivendo isso, você pode estar dentro da igreja, mas não faz parte do reino. O Senhor trouxe a cultura do céu para nós. Ele trouxe a cultura do céu para nós. E nós estamos botando a armadura de Saul. E Davi falou: eu não vou vencer esse gigante com a armadura que não vou vencer no nome do Senhor, no poder de Jesus. No nome do Senhor, eu não venço gigantes, dificuldades na minha vida com coisas humanas. O povo de Deus diz que faz parte do reino de Deus, mas estão lutando com armas humanas. Aí depois faz uma oração perigosíssima, sem sabedoria nenhuma: Senhor, haja com a sua justiça. Queridos,
essa palavra hoje de haja com a sua justiça, ela me quebrou. Por favor, só faça essa oração se você tiver ciência de como você está e você está tranquilo para que Deus venha agir. Porque às vezes a justiça de Deus vai vir e vai te quebrar mais ainda. Será que a gente está preparado para isso? A igreja não está em época de orar por justiça de Deus, não. A igreja está em época de orar por arrependimento de pecado, de omissão, negligência, esfriamento. Não é mandar poder também, não. A igreja não está em época de orar para mandar poder, não. A igreja está em época de orar para se consertar com Deus. Ele quer implantar o reino dele. A igreja está fugindo desse princípio. Queridos, eu estou com um problema de saúde, o Senhor pode curar minha vida ou não. Eu não vou morrer entalada com a palavra. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer livre. O Senhor, Ele é dono da minha vida. Eu vou pregar o que o Senhor mandou eu falar. Nojo dessa igreja que vive os tempos atuais, diz o Senhor. Ô igreja de pedintes, ô igreja de pedintes, quantas vezes vocês pedem? Meu Deus, quantas são as suas limitações? Não recebem porque pedem mal, pedem aquilo que venha beneficiar ou saciar seus próprios prazeres humanos. Hoje tem pessoas dentro das suas casas. O Senhor mandou falar para pessoas que estão assistindo hoje especificamente. A igreja que está com o ouvido atento, ela vai ouvir. Tem pessoas dentro dos seus ares hoje que o Senhor mandou falar não. A minha resposta é não. Olha para dentro de si e veja se realmente isso que me pedes compactua ou bate com as promessas do meu reino. Está querendo um reino para si? Está querendo um trono para si? Aqui o único que reina sou eu, diz o Senhor. O único que reina sou eu, diz o Senhor. E ai daquele que quiser se igualar ao meu trono, ou intervir na minha vontade, tentar mexer naquilo que eu toquei, tentar desvirtuar aquilo que eu falei, acusar os meus profetas, caluniar os meus ungidos, mudar o rumo da história. Hoje eu peso as minhas mãos sobre ti, você que está vendo aí hoje, e você sabe, assim diz o Senhor para você: acabou, acabou, Quem quer viver o reino de Deus, levanta a mão aí, querido. Quem vai viver os princípios de Deus, levanta a mão aí. O negócio é sério. O Senhor te chamou, o Senhor te convocou. Não é brincadeira. Quem disse que ia ser fácil? O Senhor falou para os seus discípulos: não leva sandália extra, não leva bolsa extra. A gente quer viver o reino, mas está levando amuletos com a gente.
reserva de água, reserva de comida. Ou a gente entra no reino crendo que o Senhor é conosco, é melhor nem entrar. Entra crendo que é Ele que vai prover, Ele que vai dar água, Ele que vai dar comida, Ele que vai dar direção. É Ele. Creia nisso e vai. Agora, se está esperando passar o calor e alguém vir com ar-condicionado para você, comidinha pronta, está querendo reino de facilidade, esse não é reino de Deus. Não é o reino de Deus. Sabe por quê? É trabalhoso semear aqui, porque nós vamos conquistar algo muito grande. Quem quer a conquista grande tem que botar uma semente grande também. A semente é grande também. O arado é mais forte ainda. O peso mais ainda. O esforço mais ainda. Queremos as coisas grandes e estamos dando coisa pequena para o Senhor. Quero muito, mas dou pouco. O Senhor está nos selecionando. E eu falo com toda a propriedade do meu coração. Não digo de mim, digo do Senhor. O Senhor vai tirar aqueles que não estão agindo de acordo com a vontade do reino. Eu sinto no meu coração o Espírito de Deus gemendo, rejeitando pessoas. Pastora, mas Deus rejeita. A palavra do Senhor diz que Saul, ele se ensoberbeceu, ele quis sacrificar no lugar de Samuel. Quem conhece essa palavra aqui? Samuel mandou uma mensagem para ele e falou: olha, não sacrifique. Quando você for lá nos Amalequitas, você tem que destruir tudo. Destrói tudo. Ele desobedeceu. Quando Samuel chegou, ouviu o barulho dos animais lá. Aí Saul deu aquela desculpinha que às vezes os crentes dão também. Ah, mas foi para o reino, foi para a obra. Peguei os animaizinhos lá para sacrificar para Deus. A palavra de Deus diz que durante a noite Samuel não dormiu. Espírito contristado, já ouviu falar sobre isso? Espírito contristado é quando Deus rejeita algo. A palavra de Deus diz que o Senhor veio a Samuel e falou: para de sofrer por aquilo que eu rejeitei. Para de clamar por aquilo que eu rejeitei. Eu rasguei o reino. Esse reino está rasgado, eu rejeito esse reino. Hoje, na atualidade que nós vivemos como igreja, como reino de Deus e povo de Deus, Deus tem rejeitado muita coisa. E se você é servo de Deus, se você é ungido de Deus, tenha Deus, tem direção de Deus, se afaste daquilo que Ele rejeitou. E Ele está rejeitando, e você está aceitando. Ele mandou rejeitar, e você está barganhando. Rejeite. Agrade a Deus e desagrade aos homens. Às vezes a gente está querendo agradar o homem, está desagradando a Deus. Desagradando a Deus. Desagradando a Deus. Até a hora que Deus pegar e falar: tira! Estou terminando. A consequência de não viver o reino de Deus é o descuidar da obra. A consequência de não viver o reino de Deus, e isso o Senhor tem rejeitado, é o descuido da obra. Quando não se vive o reino, se vive princípios errados, valores errados, argumentos errados. Perde-se o foco daquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos levanta mais uma vez. Eu vou ler esse versículo para a gente acabar. Isaías 58. A verdadeira obra que o Senhor quer dos seus discípulos, daqueles que vivem do seu reino, dos seus súditos.
Isaías 58:6. Obrigada, filho. Isaías 58:6, o Senhor falando para o seu povo: não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vesti-lo nu e sem teto que encontrastes, e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, quando a gente fizer, ou quando o povo viver o verdadeiro jejum, é isso que ele está falando, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim, clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isso, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará das trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Yahvé será o seu guia continuamente, e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e serás chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. É isso que o Senhor quer para os seus súditos, os súditos do seu reino. Nós venhamos ser intercessores e reparadores do muro, agindo com compaixão, com verdade, com sinceridade, para que de verdade as pessoas possam olhar para nós e nos identificar como aqueles que fazem parte do reino de Deus. Coloque-se de pé, queridos, para a gente orar. Eu amo ser pastora, eu amo pregar para a igreja, mas tem palavras que eu não gostaria de pregar, mas eu preciso, faz parte. Nós, como pastores, precisamos apresentar diante de Deus uma igreja santificada. É a nossa responsabilidade. Vocês nunca vão poder falar que vocês não ouviram e não foram ensinados. Amém, queridos? Agora o passo é individual. Eu, meu esposo, qualquer um de vocês, temos nossa caminhada individual. Precisamos fazer nossas escolhas. Qual reino a gente faz parte? O Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Cuide da sua vida. Cuide da sua salvação, da sua vida espiritual, da sua caminhada. Ore pela sua família. Talvez não dê tempo. Jesus vai voltar. Toda vez fala que a gente não sabe se dá tempo da gente alcançar essas pessoas. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. Mas precisamos fazer a nossa parte. Amém? Bota um louvor aí para quebrar o clima, por favor. Uma adoração. E a gente já vai despedir vocês. O pastor João quer falar alguma coisa? Quer orar? Eu sei que alguém hoje o Senhor deu basta. O
Senhor tenha misericórdia da sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por mais um dia e mais uma noite de oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Mais um tempo que o Senhor trouxe a reflexão para nossas vidas. A Tua palavra que é a direção para os nossos caminhos. A Sua palavra aqui na terra é o canal que nos liga até o céu, Pai. O canal é a direção, é a bússola. A Sua palavra aqui na terra é aquilo que faz com que o nosso coração, muitas das vezes, nossa mente, algumas vezes confusas, precisa entrar nos eixos, voltar para os trilhos e continuar caminho, Senhor. Continuar esse caminho para o reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus. Não deixa, Senhor, não permita que essa palavra se afaste de nós. Que não se aparte de nossa boca os livros da Tua lei. Que não saia dos nossos lábios a mensagem das boas novas. Que não saia dos nossos corações a esperança para um reino eterno. Que não saia da nossa vida as armaduras espirituais, mas que saia da nossa vida a armadura de saúde. Se tem uma armadura que nós precisamos vestir, é as armaduras espirituais.